Olá, irmãos. Aqui, pastor José Carlos. Aí você e a sua fé. Esses dias, em ocasião do mês da mulher, no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, fui convidado para pregar numa igreja e a esposa do pastor pede para falar sobre o lado feminino, sobre a mulher. Amém. Aceitei o desafio e pude então levar uma palavra específica para as mulheres daquela localidade. Usei como texto principal Provérbios 14:1, que fala sobre a mulher sábia que edifica a sua casa e a insensata que com as próprias mãos a derruba. E pude então ali estar ministrando para aquelas mulheres que estavam ali naquela oportunidade. E comecei falando sobre um caso real, um caso que presenciei, que aconteceu, isso já há bastante tempo, muito tempo. Uma irmãzinha da igreja, ela casada, com filhos, com um marido alcoólatra. O marido bebia muito e ela, por fim, não suportou mais aquela situação. Ela veio a fazer, palavras dela, fez a trouxa do marido, botou nos braços dele, empurrou ele porta fora da casa e bateu a porta atrás dele. Ela disse que quando ele saiu de casa, ele chorava e pedia: não faça isso, e falava o nome da esposa, não faça isso. E ela disse: faço sim, cansei, não quero mais essa situação. E ele foi embora. Ela conta que, passado um tempo, ela presenciou a seguinte cena: viu seu ex-marido, sóbrio, bem vestido, Bíblia na mão, braço dado com outra mulher, indo para a igreja. Quando ela viu aquela cena, ela ficou estupefata. E ela disse: como eu joguei meu marido nos braços de outra? O marido era meu e eu dei para outra, botando ele para fora de casa. E ela dizia: irmão José Carlos, naquela época, quando era um obreiro, eu não usei sabedoria, eu falhei, não era para ter feito assim. Hoje eu estou aqui sozinha, criando meus filhos, e ele lá com outra mulher. Amém. Então eu pude passar isso para as mulheres naquela oportunidade. E depois disso eu fui a Efésios 5:22, que fala sobre a submissão da mulher. Meus irmãos, entendam o seguinte, minhas irmãs, entendam o seguinte: quando o Senhor fala sobre submissão de mulher, ele não está se referindo a que a mulher seja inferior ao seu marido, de forma alguma. A missão da mulher é uma missão seguinte à missão do homem, sendo o homem o líder do casal, instituído pela Bíblia, o cabeça do casal, como Cristo é o cabeça da igreja, é o que fala a Escritura, e a mulher vem junto com ele um pouco mais, um degrau abaixo, trabalhando em favor da relação. Quando a mulher tem sabedoria, ela entende isso e ela se torna submissa ao seu marido. Submissa como? Quando o marido fala alguma coisa, algum fato, alguma decisão a ser tomada, alguma coisa, a mulher sabe o que ela faz. Ela ouve. Naquele próprio momento, se ela tiver argumento para conversar com ele, é bom. Se não tiver, ela aguarda um pouco, daqui a pouco mais ela conversa com ele, tenta mostrar aquilo que ela entendeu, abre o assunto, e então eles podem decidir sobre a decisão acertada a tomar.
Isso se chama sabedoria. Você receber informação, você trabalhar ela e você então dar uma direção adequada àquela decisão em favor, em benefício da sua família. Amém. Muitas vezes, num casamento, quando a pessoa se une, né, a outra pelo matrimônio, tem duas pessoas com duas culturas diferentes e eles não se conhecem. O fato é esse. A pessoa só vai se conhecer na profundidade quando estiverem ali juntas, tomar atitude no dia a dia e tal. E aí, muitas das vezes, há uma falta de sabedoria, muitas das vezes do homem, muitas das vezes da mulher, em que há uma guerra por disputa de espaço. É o homem querendo predominar, a mulher querendo predominar. E isso leva ao quê? Isso leva à discussão, isso leva a maltrato, isso leva, consequentemente, à infelicidade, quando não leva à separação. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, o verso 10, ele fala contra isso. A Bíblia, ela é contra a separação de homens e mulheres. A Bíblia não aprova. Diz que se alguém se separar, que não se case, que aguarde até que o outro queira reconciliação, e aí se reconciliar. Amém. Em caso de morte, pode se casar, mas com pessoa cristã, que professa a mesma fé. Então, quando a mulher tem sabedoria e ela entende que ela precisa não discutir com o seu marido, não puxar para outro lado, criando uma separação, assim, uma animosidade, mas quando ela entende que ela é uma segunda opção para que possa se ter uma direção eficaz, então o que acontece? Ela vai começar, ela vai, muitas das vezes até, levar o seu marido para onde ela deseja levar. E eu falei lá que uma mulher sábia, ela leva o marido para onde ela quiser. Porque o marido, ele normalmente, o marido sensato, ele ouve sua mulher. Quando a mulher é sensata, que tem uma palavra temperada, não há como dizer não. Certamente ele vai atender aquilo que ela está propondo. Então, é onde fica aqui uma palavra para você, mulher. A mulher, ela precisa ter a sua autoestima no seu devido lugar. Ela precisa reconhecer a sua posição de mulher, ela precisa reconhecer a sua posição de líder do lar junto com o seu marido e, em hipótese alguma, ela se sentir inferior ao seu marido. De forma alguma. Se porventura você se sente inferior, se a sua autoestima é baixa, você precisa, então, procurar um competente conselheiro para que você possa fazer fluir a sua verdadeira personalidade, para que você possa ter a sua personalidade, para que você possa, então, administrar o seu lar com sabedoria, junto com o seu marido, e assim viver em paz. Jesus, ele prometeu vida e vida em abundância. Prometeu vida e vida em abundância. Então, é onde nós precisamos usar da sabedoria que vem de Deus. Tiago fala, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Ele nada nega e ele traz sabedoria para que possamos viver. Isso, no fundo, é até um propósito do Senhor
para que quando há algum tipo de situação que não estamos conseguindo resolver, que se vá para o joelho, que se vá para a oração, que se vá para a busca do Espírito Santo, porque certamente essa situação vai se tornar numa situação de crescimento espiritual. E então, à medida que crescemos, todos ganhamos. 1 Pedro, capítulo de número 3, ele manda que as mulheres sejam em tudo submissas a seus próprios maridos. Aí eu volto a dizer que as mulheres sejam sábias, tenham sabedoria junto com seu marido. E ele diz mais, porque o marido que não é cristão, ele vai ver o bom procedimento de sua esposa e ele vai se converter, ele vai ser salvo, vendo o exemplar comportamento de sua esposa. Então, um lar onde há gritaria, um lar onde há desordem, um lar onde há dissensão, a Bíblia fala, a casa dividida contra si mesma, ela não subsiste, mas está em Deus poder para se ter sabedoria. E uma vez obtendo a sabedoria que vem do alto, se edificar a casa com as próprias mãos. Receba essa palavra, você que é marido que está me ouvindo, fortaleça a tua esposa, esteja sempre junto com ela, mostrando a ela o valor que ela tem, a qualidade que ela tem, a sua função magistral diante de Deus, que é edificar a sua família. E assim, viver em paz, viver a vida abundante que Jesus deseja trazer a cada um de nós, que Ele prometeu trazer a cada um de nós. Eu gosto muito de um provérbio que fala: nenhum sucesso compensa a derrota no lar. Nenhum sucesso compensa a derrota no lar. Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Você, mulher, essa palavra hoje é dirigida a você. Você, marido, para que tenha sabedoria para estar junto com a sua esposa, vivendo o melhor de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe rica e abundantemente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.